A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso Testifica Cast. Estamos retornando com o nosso Testifica Cast, trazendo testemunhos para edificar a sua, a nossa vida. Sempre em nome de Carrara Auto Center, Elia Mazete Decorações e a nossa querida Sebastiana Lima, nossa querida pastora. Estamos de volta trazendo testemunhos para edificar a nossa vida no ano de 2024. Foram 14 episódios. Estamos retornando em 2025 para trazer mais episódios, mais testemunhos, que venham edificar a sua, a nossa vida. Sempre ao lado da minha querida irmã, companheira Elienay Moraes. Boa noite, a paz do Senhor, Naya, tudo bem? Senhor, Daniel, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer estar de volta ao nosso Testifica Cast, né? Ficamos um longo tempo, descansando, Daniel? Foram 6 meses, creio mais ou menos. Aí muitas pessoas perguntam, vai voltar o Testifica Cast por que parou, né? Nós íamos voltar. Por que parou? Nós temos que dar aqui uma satisfação aos nossos queridos, amados ouvintes, né? Aqueles que nos acompanham. O Testifica Cast parou um pouco porque no final do ano, né, tem festas e tudo mais, e estávamos em mudança do nosso diretor, né? O meu filho Gustavo estava para ir fazer faculdade fora de Ourinhos, graças a Deus, Deus o abençoou. 5 vestibular que ele fez, passou nas 5 faculdades e, graças a Deus, aprove Deus que ele escolheu a cidade de Boituva, onde ele está estudando, morando e fazendo faculdade lá. E devido a isso, né, teve mudanças também, até nós treinávamos o nosso novo diretor, que daqui a pouquinho nós vamos apresentá-lo. Aí vem a correria, o dia a dia, né? Problemas de saúde, e nós tiramos esse tempo para nós cuidarmos um pouco da família também, e estamos retornando com força total, né, Naya? Sim, Pai Senhor, Daniel, Deus abençoe por essa parceria, né? Que estamos de volta, né? Uhum. Deus abençoe a sua vida, que tem um objetivo, né? Apenas um objetivo. Apenas. Falar do amor de Deus em forma de testemunhos. E tem edificado muitas almas, né, Daniel? Muitas pessoas vêm conversar com a gente, né? E detalhar, né? Muitas coisas. Então, o nome de Deus, do Senhor, é glorificado. Exatamente. Eu estava sentindo muita falta também, né? Porque os testemunhos edificam muito a nossa vida, né? De todos que passaram aqui nessa mesa no ano 2024, todos eles, um pouco de cada um, né? A gente pega para nós, sim, não é verdade? Sim. E edifica muito. E graças a Deus estamos de volta. E agora, com um novo integrante da nossa equipe. Fica à vontade, Naya, de apresentá-lo. Eu quero dar um paz do Senhor para o Gustavo, que está nos prestigiando hoje aqui, né, Gustavo? Deus abençoe a sua vida. Vem passar o cajado. Sim, ele está morando em Boituva, né, Daniel? Boituva. Deus abençoe sua vida lá, que Deus abençoe seu futuro. E hoje, o meu genro, o Marcelo, o Bide, né, está nos prestigiando aqui nessa nova equipe, né? Exatamente. Faz parte da nossa nova equipe. A partir de agora, o Billy será o nosso diretor de imagem, diretor de cortes. É ele que vai fazer toda essa parte de áudio, vídeo e imagem. É por conta do nosso querido Marcelo Bueno. Se falar Marcelo Bueno, tu não vai perguntar quem é o Marcelo. Uhum. É o Billy. É o Billy. Deus abençoe, Billy, você e a sua família, viu? E que você venha ser edificado em todos os episódios aqui do Testifica Cast. Eu quero dar uma boa noite ao telespectador que está lá nos assistindo, que você venha ser edificado, fortalecido por Deus em cada episódio aqui deste ano de 2025. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar a nossa convidada especial, a irmã Rosângela. Paz do Senhor, irmã Rosângela. Paz do Senhor, irmã Naya. Eu quero agradecer no fundo do meu coração por aceitar vir aqui testificar um testemunho impactante. Irmã Rosângela, eu confesso, eu não conhecia a irmã, mas eu indo buscar minhas netinhas para passar as férias aqui em Ourinhos, eu e meu esposo fomos ouvindo a live do culto do Circo de Oração da AD Belim Ourinhos, né, Daniel? Exato. E
eu confesso, foi um testemunho assim que mexeu muito comigo, com meu esposo. A gente se emocionou muito no carro, foi impactante. Na verdade, foi uma aula de fé, perseverança, uma aula de entrega ali, naquele testemunho, serviu para mim. E eu tenho que confessar, através daquele testemunho, o Espírito Santo falou no fundo do meu coração: é a hora de voltar a falar do amor de Deus em forma de testemunho. Amém. E a partir disso, né, Deus colocou no meu coração de eu chamar a irmã Rosângela. Deus abençoe, viu, irmã Rosângela? Obrigada, irmã Daia. Eu me sinto honrada pelo convite. Que Deus abençoe também. Amém. Amém. Irmã Rosângela está conosco aqui, exatamente, foi um testemunho maravilhoso que edificou muitos nós naquele culto do Círculo de Oração do mês passado, se não me falha a memória. E é um prazer estar com a irmã aqui conosco, aqui nos nossos estúdios. Bom, vamos começar a nossa primeira pergunta, irmã Rosângela. Quem é a irmã Rosângela? A senhora nasceu em um berço evangélico. Nos conta um pouco da sua trajetória, irmã Rosângela, para a gente conhecer melhor a irmã. Sim, irmã Daniel. Eu me apresento como, primeiramente, serva do Senhor. Eu sou casada, tenho 4 filhos, 3 netos e como profissão eu sou confeiteira, mas eu priorizo anunciar que eu sou uma serva do Senhor. E eu não nasci em um berço evangélico. Muitas pessoas olham para mim e acham que eu nasci. Não, eu nasci em um lar católico e com família que era católico praticantes. Porém, eu, desde que nasci, eu já nasci com desejo, desde muito pequena, né? Com desejo de servir a Deus. Porém, eu não sabia o caminho exato. Eu tinha o desejo no coração e não sabia o caminho exato. E como eu tinha o desejo no coração e tinha uma família católica praticante, então eu estava envolvida em todos os eventos, em tudo que diz respeito à Igreja Católica. E sendo assim, desde muito cedo, eu fui para o convento das freiras. Eu não fui me internar lá, definitivamente, mas eu era completamente envolvida com este movimento na Igreja Católica. Eu tinha muito contato com elas e foi com elas que eu aprendi, inclusive, a evangelizar. A minha primeira evangelização em um presídio foi com as freiras. Elas me levaram para que eu aprendesse a evangelizar mesmo dentro de um presídio. Uhum. E qual cidade que era? A cidade de Londrina. Eu sou paranaense, nasci na cidade de Londrina com um projeto de vida por Santa Catarina, em São Paulo também. A ida da senhora ao convento foi para... o intuito era que a senhora fosse uma freira, estudasse, morasse no convento ou não? Foi só para ter uma experiência? É porque, como eu sentia o desejo de servir não só a Deus, mas ao próximo, então eu era envolvida em todos os movimentos, em todos os departamentos da Igreja Católica. Com 13, 14 anos, eu já dava aula de catecismo para crianças menores do que eu. Então, dentro do movimento da Igreja Católica, tem vários departamentos que fazem evangelização, que cuidam de crianças em lugares de criança, em idosos. Então, eu era envolvida com tudo. Eu ia junto com as freiras cuidar de criança, eu ia dar assistência para idosos. Eu me envolvia com tudo que tinha lá, fazia todos os cursos, tudo que tinha eu era envolvida. Independente da placa da religião, então a senhora já tem um chamado desde do berço, Isso. vamos dizer. Na verdade, quando eu era bem criança, eu tinha várias revelações que hoje eu entendo que eram revelações do que há de acontecer com aqueles que não forem arrebatados ou no arrebatamento da igreja. Eu olhava e eu via, por muitas vezes durante sonhos, eu via o céu se abrindo e pessoas sendo atraídas para o céu, pessoas subindo vestidas de branco. Eu via que aquelas pessoas flutuavam. E eu pensava comigo, eu quero flutuar com elas. Eu sabia, eu entendi muito criança que Deus estava no céu. E eu queria ter acesso, eu queria conhecer o caminho, eu queria achar um jeito para eu chegar ao céu.
Então, como eu tinha essas visões, eu sempre tive no meu coração que eu precisava de entender e eu queria uma maneira. Eu dizia, nossa, voar, flutuar, eu não posso, eu não tenho asas. Como que eu vou fazer para subir como eles sobem? Muito criança, então eu não tinha discernimento, mas eu via, assim como eu via o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação aqui na terra, o céu escuro, as pessoas em grande aflição, correndo de um lado para o outro. Eu via tudo isso e eu queria fugir de tudo isso. E eu sabia que a direção, o rumo que eu tinha que tomar era o céu. Porém, irmão, na minha época, eu não tinha acesso à Bíblia. Onde eu vivia, na comunidade em que eu vivia, eu nunca tive acesso à Bíblia. O que eu tinha acesso era folhetos, que a Igreja Católica trabalha assim, né, com folhetos durante as missas. Então eu tinha acesso aos folhetos que tinham partes da Bíblia. Eu não tinha acesso da Bíblia. Então eu não conhecia a história do arrebatamento da igreja. Embora eu fosse muito envolvida, eu tivesse o forte desejo de morar no céu, eu não sabia como isso se daria. Eu não conhecia essa parte. E o Evangelho, como chegou até a irmã? Isso. O Evangelho chegou até mim. Uma irmã minha se converteu e ela um dia chegou para mim e contou a história do arrebatamento. Foi a história mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Aí clareou tudo aquele sonho que a irmã tinha com... Desde criança. Eu achei uma história maravilhosa, fascinante, a história do arrebatamento da igreja. Então ela me disse, olha, as pessoas vão ser atraídas, Jesus vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E esse povo vai ser atraído, eles vão ser atraídos até as nuvens para se encontrar com Jesus nas nuvens. Eu fiquei maravilhada com a história, porque, como eu disse, eu não tinha acesso à Bíblia, eu não sabia disso. E eu disse assim, então, para minha irmã, então nesse dia eu vou segurar nas suas roupas e eu vou subir com você. Ela falou, não dá, porque a minha roupa vai ser transformada. Eu disse, então eu seguro em suas mãos e quando você estiver subindo, eu subo junto. Ela disse, não dá. O corpo do homem e da mulher vai ser transformado como num corpo celestial. Não dá para segurar. Eu disse, o que eu tenho que fazer? Ela falou, a única maneira de você participar dessa história que vai ser o maior dos eventos que a Terra já conheceu, que é o arrebatamento da igreja, é você aceitando Jesus, entregando a sua vida para Jesus, porque é Ele o caminho, a verdade e a vida. Então, me clareou tudo na mente. Na mesma hora, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu tinha 27 anos quando eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu nunca mais me afastei pelo desejo que eu tive desde criança de poder participar do arrebatamento da igreja. Maravilha. Muito bom, né? Muito bom. Ô, irmã Rosângela, mudando o assunto, como eu já ouvi um testemunho da irmã, eu gostaria de saber como que foi diagnosticado a doença que a irmã teve e como e quando tudo começou. Certo, irmã Dai. Tudo começou quando numa noite, em um sonho, Deus fala comigo assim, numa noite em um sonho, eu lutei a noite toda com uma serpente. E neste sonho, essa serpente engolia meu braço até que altura do cotovelo. E ela falava na minha mente, eu entendia que se ela passasse daqui do cotovelo, eu deslizaria para dentro da boca dela e não teria mais volta. E eu lutei a noite toda com aquela serpente, ao ponto de quando eu me acordar, eu não suportar a dor que eu sentia no meu braço esquerdo. Era uma dor insuportável. E eu entendia, se passar daqui, subir, não tem mais jeito, você vai ser tragada para sempre. E eu comecei a orar, porque eu sabia que era alguma coisa que Deus estava falando comigo. Eu comecei a orar. E nessa época, eu fui fazer uma cirurgia. Eu estive no hospital fazendo a cirurgia. E no dia que eu tive alta, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, o meu braço esquerdo estava uma carne escura. Ele inchou, perdeu a forma, os dedos perderam a forma, ficou tomado uma massa de carne, não tinha os vãos do dedo, só uma massa de carne
uma pele muito inchada. E eu retornei para o hospital naquele mesmo dia, e quando eu cheguei eu mostrei minha mão para eles, olha como eu estou. E eles me internaram. Começou assim, através de uma cirurgia que eu fiz, algum medicamento que eu precisei tomar via venosa na cirurgia, provocou essa enfermidade no meu braço. E eu fiquei no hospital por 11 dias. Os médicos estudando, os médicos tendo um diagnóstico. E foi no 11º dia que eu recebi o diagnóstico conforme eu testemunhei. Uhum. E como que foi esse diagnóstico? No 11º dia, o médico entrou no quarto e disse assim: Dona Rosângela, a senhora sofreu uma trombose grave. E o coágulo está subindo. Conforme eu havia sonhado, né? O coágulo está nessa altura está no seu antebraço, nas veias, e está subindo em direção ao coração. E se ele alcançar a altura do coração, não tem o que fazer para a senhora. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de amputar o seu braço esquerdo. Eu olhei para o médico e disse para ele: tudo bem, doutor, mas eu preciso de um tempo para mim orar e falar com Deus. Se ele disser que pode cortar, eu deixo o senhor cortar. Mas se ele disser que não, eu não vou autorizar o senhor a cortar. Porque a gente confia em Deus, né? A gente tem uma experiência com Deus e a gente sabe que para Deus nada é impossível. Eu disse para ele falou assim: olha, dona Rosângela, não é a senhora que vai decidir se eu vou ou não amputar seu braço, porque é uma situação grave e está sob a minha responsabilidade. Mas hoje é um sábado e eu tenho um compromisso urgente. Ele falou para mim: então nós vamos fazer o seguinte, eu me encontro com a senhora segunda-feira de manhã no centro cirúrgico. Eu disse: tudo bem, doutor, é o tempo que eu preciso, porque eu queria orar, eu queria falar com Deus e eu queria pedir para Deus que, se possível fosse, Ele me desse o livramento. Naquela noite, eu realmente orei, eu não podia dormir, porque a dor era insuportável, 11 dias de dor insuportável. Então, eu virei meu rosto para a parede, né? E fiz a minha oração, não podia me ajoelhar, não podia me levantar, estava sendo monitorada. Então, eu orei a noite toda pedindo para Deus: Senhor, eu sei que Tu podes, eu não sei se é a Tua vontade, mas eu sei que Tu podes colocar as Suas mãos e me curar. E eu dizia para Deus: Deus, como eu vou levantar minha mão na Tua casa? Só um pedaço de um braço. Eu preciso das minhas mãos para fazer a Tua obra, Senhor. Eu preciso das minhas mãos para fazer aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida para eu fazer. E eu orei, e eu pedi a noite toda, reconhecendo que Deus era possível. E se a minha vontade estivesse alinhada com a vontade dEle, com o propósito dEle, eu estava ali para ser curada por Ele. E foi a noite toda agonizando de dor e orando e orando. E quando foi bem pela manhã, eu acabei cochilando, acabei dormindo. E logo que eu dormi, chegou um médico na beira da minha cama. Eu estava dormindo, ele tocou em mim e falou assim para mim: minha filha, você quer ir embora para casa? Eu disse: quero, doutor. Eu estava ainda muito sonolenta, muito cansada, 11 dias no hospital. Eu disse: quero, doutor, isso é tudo que eu mais quero. Mas olha a minha situação. Olha as minhas condições. A senhora falou para o médico. Eu falei para o médico, que entrou no quarto e veio até a beira da minha A cama. senhora estava sozinha no quarto? Eu estava sozinha no quarto. Ele falou para mim assim: mas qual? Qual é a sua situação? Eu disse: o senhor não está sabendo? Eu estava coberta em Curitiba, na cidade de Curitiba, estava muito frio, então eu estava coberta, era o mês de junho. E eu disse para ele assim: descobre. Eu não podia descobrir que eu estava sendo monitorada por aparelhos, né? Eu disse: descobre meu braço para o senhor ver. Ele falou, e ele descobriu o meu braço. Ele disse: mas vê o quê? O que que tem? Você não tem mais nada. Você não tem nada. E quando eu olhei, levantei meus braços e olhei, meu braço estava perfeito, como está o meu agora. Ou seja, eu não vi exatamente o momento que eu fui curada, porque foi durante aquele momento de cochilo que eu fui curada. Então, quando ele falou: olha para o seu braço, você não tem nada. Eu levantei os braços e ele me disse: você quer ir embora?
Eu disse, quero, doutor. Ele falou para mim, eu vou assinar a tua alta e você vai para casa porque você já não tem mais nada. Eu falei, tá bom, doutor. E ele realmente assinou minha alta, eu passei por aqueles trâmites de quem está no hospital, eles preparam e tal, me levaram até a portaria, né, em cadeira de roda, e de lá eu voltei para minha casa. Tipo, veio uma enfermeira buscar Veio a a irmã? enfermeira, veio lá, falou, ó, a senhora tá de alta, os documentos estão aqui, e ajudou eu me preparar, eu me troquei, a enfermeira me levou até a portaria, meu esposo que estava ali, me levou, que chegou daí, foi avisado para ele vir me buscar, me levou para casa, né? E quando foi? Na segunda de manhã, que eu tinha um encontro marcado na segunda-feira de manhã, porque o dia que ele falou para mim era o sábado. Sim. E isso foi na manhã do domingo que ele me deu a alta, né? Na manhã do domingo. Então, na segunda ele eu já estava na minha casa, porque no domingo ele havia me dado alta. Nossa. E quando foi na segunda, o telefone toca e do centro cirúrgico já, Dona Rosângela, onde a senhora está? Nós estamos aguardando a senhora para cirurgia. Eu disse assim, eu estou na minha casa. Daí o médico me disse, a enfermeira, ou seja, a atendente do centro cirúrgico, enfim, mas quem deu alta para a senhora? Eu disse, o médico. Qual médico que deu alta para a senhora se a senhora tem uma cirurgia marcada aqui no centro cirúrgico? Eu disse, eu não sei. O médico entrou no quarto e assinou meus papéis e eu estou de alta, e ele me deu alta. Mas como assim? E eles começaram a questionar, né? A questionar todos os dias. Eles ficaram me ligando por vários dias, me questionando, porque eles foram até o prontuário. E ela disse, olha, aqui no prontuário a gente não reconhece essa assinatura. Eu disse, olha, eu também não sei. Mas tinha uma assinatura. Tinha uma assinatura. Alguém me autorizou a sair do hospital. Alguém assinou pela minha alta. Ela disse, olha, CRM não confere com os médicos aqui do Paraná, nós não conseguimos identificar. Não tem. Quem que deu alta para a senhora? CRM divino ninguém consegue identificar. Ninguém consegue identificar. Ele perguntou para mim. A senhora, uma pergunta, a senhora conseguiu olhar no rosto do médico? Não, eu estava muito sonolenta, eu estava debaixo de efeito de muito remédio para suportar a dor, e eu só fui ouvindo ele falando comigo, pedi até para ele, fui ousada até de pedir para ele me descobrir e olhar o meu braço, ele me descobriu, olhou o meu braço e disse, olha para o teu braço, não tem nada, você quer ir embora mesmo? Mas a senhora não lembra do rosto dele, né? Não lembro. Não, eu não consegui visualizar. Eu via só que estava ali, era um médico, estava vestido de branco, estava me dando alta, me mandando ir para casa. Para mim, era o meu médico. O que é mais interessante é que a enfermeira reconheceu e levou a senhora até a porta. Exatamente. Eles me liberaram, eles me levaram na porta. Quem estava ali no plantão naquele domingo de manhã pegou os papéis, porque tem todo um protocolo para uma pessoa receber alta, né? E eles me liberaram. E na segunda que começou as ligações e que eles começaram a questionar quem era esse médico, que eles não conseguiam identificar. Aí o médico da senhora que estava cuidando, né, do problema da senhora do braço, né? Foi o que voltou de viagem. E foi para o centro cirúrgico para realizar o que a gente tinha combinado, que ele achou que tinha combinado comigo, né? E durante os questionamentos, eles queriam que eu dissesse para ele o que você perguntou, como era a aparência dele. Como era ele? Qual que é a aparência? Era uma pessoa alta? Como que era esse médico? Eles queriam que eu desse características físicas dele, né? E eu sabia o que tinha acontecido, eu entendi o que tinha acontecido comigo. Os médicos tem coisas que não se explica. Isso, né? Eu, como serva de Deus, eu entendi o que tinha acontecido comigo. Visto que na hora, no dia, eu não entendi. Mas no decorrer da semana, que eles foram ligando, eu já entendi que era um testemunho para eu glorificar o nome do Senhor. Tanto é que quando eles me disseram qual é a aparência, eu tinha vontade de dizer para eles o relato de João de Apocalipse. Olha, o cabelo dele era branco, como a lã. Os olhos dele eram como chama de fogo. Eu queria dar a descrição de João. Os pés como latão reluzente. Na coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
A minha vontade era de compartilhar com eles este testemunho. Sim. Mas eu disse, eu não sei as características dele exatamente. Eu sei que ele estava vestido de branco. Eu sei que ele chegou na beira da minha cama. Eu estava muito sonolenta. E que ele perguntou se eu queria ir embora, que eu já estava pronta para ir para casa. Totalmente curada. Totalmente curada. Agora me fala uma coisa, depois de tudo isso que aconteceu, a senhora voltou a fazer um exame novamente? Voltou ao médico? Eles disseram para mim que queria que eu fizesse algumas sessões de fisioterapia, sabe? Mas eu não vou ter que fazer. Para ser sincera, Não voltou. Eu imaginei que a senhora não voltaria. eles disseram para mim para eu voltar lá, para pegar algumas guias, para fazer pelo menos uma fisioterapia, uma compreensão pneumática, uma coisa assim. Porque o diagnóstico da senhora foi trombose. Isso. Trombose, né? No braço esquerdo. Agora, eu já vou emendar uma pergunta aqui, que já está aqui, mas é o seguinte, a senhora acredita que tudo que acontece na nossa vida, né, as lutas, uma doença, tudo isso é permissão de Deus? Esse sonho que a senhora teve com essa serpente que enrolou no braço, a senhora acredita que foi uma permissão de Deus tudo isso? Para que esse testemunho viesse a edificar a vida de muitas pessoas? Que Deus permitiu que essa serpente viesse através do sonho, e foi essa serpente que provocou toda essa trombose? Não foi um sonho, foi algo que foi permitido por Deus? Sim, eu creio, com toda a fé que é no meu coração, que o Senhor permitiu já que eu tivesse esse sonho para eu me preparar para a situação. Porque tem muitas coisas realmente que vem um diagnóstico, se não tiver preparado psicologicamente. Exatamente. Eu me preparei para alguma situação que viria sobre a minha vida. Como eu já tive vários episódios de Deus falar comigo em sonho, como, por exemplo, quando meu esposo passou com o carro em cima da minha filha, que tinha apenas 1 ano de idade. Meu esposo está ali e ele passou com o carro em cima da minha filha. Então, Deus havia me mostrado, em uma visão, o caixãozinho pequeno, branquinho, indo para o cemitério, aquela carreata e nós chorando. Então, eu entendia que alguma coisa ia acontecer. O que eu fiz? Eu fui para os pés do Senhor, pedi o livramento. E Deus concedeu o grande livramento quando ele, 3 dias depois, numa manhã de domingo, aconteceu o acidente. Ele passou com o carro em Curitiba, onde nós morávamos, em cima da minha filha, que tinha 1 ano e 1 mês de idade. Então, eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Foi o tempo que eu tive entre o dia que eu sonhei com a serpente até eu acontecer, eu tive para orar, para jejuar, para me preparar, para passar por uma situação e saber que Deus estaria comigo. Porque eu creio que o Senhor permite, porém Ele não desampara. Amém. Ele permite situações, porém Ele está conosco, ainda que eu andasse pelo vale. Então, morte. Isso. Nós não temos nada que nos isente de luta. Não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Não tem nada que dizer, eu sou crente, eu sirvo a Deus, então eu não vou. Não existe nada que nos isente de passar por luta. Porém, nós temos conforto e consolo. Isso que é muito importante que a senhora falou, que a gente sempre frisa, nós sempre frisamos aqui, não é que porque nós seguimos Deus, que nós temos uma religião, que nós somos cristãos, que nós acreditamos na palavra, que somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, vamos à igreja. Não é por causa disso que nós estamos blindados de passar por lutas, por dificuldades, por problemas do dia a dia. Não. Nós vamos passar. Em Tiago, o Senhor deixou escrito em Tiago para nós olharmos o sofrimento dos profetas, o sofrimento dos homens, dos heróis da fé, sofrimentos que, através do sofrimento deles, o nome do Senhor foi glorificado. Né? Quantos, como Jó, por exemplo, íntegro, reto, justo, fiel, e não foi poupado da dor, da luta e da aflição. Então faz parte, a dor, a luta, o sofrimento faz parte da nossa trajetória como servo de Deus. Sim. Faz parte. Porém, nós temos o conforto, a presença, o livramento, o socorro do Espírito, não é verdade? Sim. Voltando lá no testemunho, então a senhora, o médico foi, deu alta, a senhora foi para casa.
no outro dia, quanto tempo eles ficaram insistindo com a senhora para voltar lá? Durante a semana eles ficaram insistindo, querendo saber o nome do médico, a característica do médico, e ficaram tentando, querendo descobrir quem era o médico. Eu só dizia, eu não sei, gente, foi o médico. Queriam uma explicação. Eles queriam uma explicação para o inexplicável, né? Porque Sim. eu não tinha como eu explicar para eles, né? Eu era aliviada depois de 11 dias. Sem nenhuma dor, nada. Sem nenhuma dor. Com O braço normal. Com o meu braço Qual é o braço? completamente, o braço esquerdo. Que estava preto. Isso. O braço completamente normal. Então, eu estava aliviada de estar em casa, poder voltar para minha família. Eu sabia que era Deus e eles insistiram por muitos dias comigo. Cada vez ligavam o moço do atendimento deles e eu não conseguia explicar para eles o que aconteceu ou quem era o que tinha me dado alta. Ô, irmã Rosângela, de tudo que ouvimos, que a senhora relatou aí, eu gostaria que a irmã falasse alguma coisa assim. Se a senhora pode deixar uma palavra para aquela pessoa que não teve resultados, que ela teve resultados dolorosos, né, em sua caminhada. Ela teve perdas, danos, frustrações, abandono, rejeição e não sabe como seguir em frente. A senhora pode deixar uma palavra para todos nós sobre isso? Eu entendo de uma maneira. Única maneira de nós sairmos vencedores desta batalha, que são as batalhas que Deus nos permite passar, é fortalecendo a nossa fé, nós nos apegarmos com Deus, porque o cristão, ele tem algumas armas que Deus nos dá. Uma delas, a oração. É a principal. É a principal. Sem oração, a gente não suporta as aflições que já estão aí, né, para ficar pior do que está, né? Aumentar o nível da aflição. Mas através da oração nós conseguimos suportar o nível grande de dor, de luta e de aflição. E eu também penso que, além da oração, nós temos a palavra. Nós não podemos nos ausentar da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então, se a gente se ausenta, se a gente fica muito distante da palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma fonte de esperança muito grande para nós, né? Se nós olharmos para a situação que nós estamos vivendo, se nós olharmos, na verdade, para o cenário, a gente desanima. Mas se a gente levantar a cabeça, orar, se a gente se posicionar na palavra e se a gente perseverar. Vocês lembram da mulher cananeia? Jesus, simplesmente a primeira tentativa dela de pedir socorro para Jesus, Jesus disse não. Mas ela não desistiu. Eu fui enviado para o meu povo, mas ela não desistiu. Era desolador a resposta que ele deu para ela se ela fosse uma pessoa sem perseverança e sem persistência. Porém, ela perseverou, ela não desistiu. E eu acho que um dos grandes segredos do cristão é esse. Mesmo que o cenário seja contrário e desfavorável para nós, nós precisamos perseverar. Porque quando a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, a resposta para aquilo que nós precisamos vem. Se é a nossa vontade, se nós precisamos, e aquilo está alinhado com o tempo e com a vontade de Deus, nós temos resposta para aquilo que nós precisamos. Então, eu creio que nós precisamos ser muito perseverantes, principalmente nos dias de hoje, que muitas situações têm contribuído para a gente desanimar e desistir. Exatamente. E o mais importante também, que é muito perigoso, né? Que eu sempre comento com a minha esposa, que buscar, orar, né? Estar sempre em contato com Deus, principalmente no momento em que estamos bem. Como assim bem? Bem financeiramente, bem na família,
os filhos estão bem, não tem doença, está indo tudo muito bem. Quando o mar está tranquilo, é aí que nós devemos tomar cuidado e orar, porque se preparar, porque quando vier a tempestade, né? Porque na tempestade, quando o mar está agitado, né? Quando tem uma doença, quando financeiramente a coisa não vai boa, tá todo mundo orando, não é verdade? Exatamente. Aí quando acalma, quando tranquilo, aí dou uma relaxada, aí, né? Esqueço de orar, não vou à igreja, esquece uma coisa, outra, porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque, infelizmente, é assim que acontece, né, Nai, né, irmã? Quando bate o desespero, algo vem, a luta vem, que a gente faz, corre aos pés de Jesus, vai na oração, não falta no culto de oração. Aí, quando está tudo bem, aí a gente esquece. A gente esquece. Nós temos uma palavra no livro de Provérbios, capítulo de número 30, Provérbios escrito por Agur, e ele fala a respeito de você se preparar. Ele compara a formiga, porque as formigas, no verão, elas se preparam abastecendo para o inverno. Veja bem, que Já coisa uma lição mais aí. extraordinária. A formiga, no verão, ela se prepara e se abastece, porque ela sabe que o inverno vai chegar. E é longo. E é longo, É longo. então ela já deixa preparada a situação. Assim precisa nós olhar para o exemplo da formiga. E nos dias bons, se abastecer, encher a nossa lamparina de azeite, porque o inverno chega. Os dias maus, como está escrito no livro de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, que você não tenha mais nele contentamento. Não é verdade? Diz assim, o livro de Eclesiastes 11. E daí você já está na presença de Deus. Lembra-te dele nesses dias. Então, se prepara para os dias maus, porque eles virão. E a única maneira de se preparar nos dias maus é fortalecendo a nossa fé. Precisamos de estar fortalecidos em Deus, na palavra, para suportarmos os dias maus, que nós não estamos isentos. Como diz o irmão, não estamos blindados para as dificuldades e as adversidades da vida. Pelo contrário, precisamos estar preparados, porque eles chegam para todos. Exato. Do momento, faz quantos anos que Deus operou um milagre na vida da irmã? Faz 26 anos. 26 anos. 26 anos. E é tão maravilhoso que não ficou nenhuma sequela. Porque o que Deus faz, Faz perfeito. aquele que começou a... Nenhuma dor, nem nada. Nada, irmão. Perfeito. Nem inchar a mão. E a irmã trabalha como confeiteira. Tem que ter uma mão bem... Tem que ter habilidade na mão. Nem inchar, Nem circulação, nem nada. nada, irmão. Não tomo remédio anticoagulante. Nada, nada, nada. Não tomo, não faço uso de remédio para circulação do sangue de maneira nenhuma. Aquilo foi curado instantaneamente, no dia, na hora, para nunca mais. Graças a Deus. E tivemos aí o problema sério que foi a Covid, né? Que ela realmente atacava principalmente quem tinha o problema de trombose, né? Exatamente. Minha irmã Eu nem me passou. preocupei com isso. É como se eu não tivesse tido nunca trombose na minha vida. Eu só tenho como testemunha, sabe? Mas se eu vou no médico, ele pergunta se teve alguma doença. Não, trombose, eu nunca menciono isso. Porque eu creio que fiquei completamente curada. Eu não menciono. A senhora foi atendida por um médico e foi liberada pelos médicos dos médicos. Exatamente isso, irmão Daniel. Algo que eu não consigo explicar. Tipo assim, cientificamente, explicar, comprovando por documento para eles lá, né? O CRM do médico. Eu não consigo. Né? A senhora teve acesso à assinatura do médico ou não? Não tive acesso. É o protocolo deles, é o prontuário que ele traz. Que Tu fica fora lá lá, tu no- vem, assina, leva embora. Você imagina, ele para entrar no quarto, ele precisou de pegar o prontuário. Ele foi lá dentro do centro do... Não sabemos. Mas existem certos milagres, ou Sabemos. certos não, existem milagres que Deus ele não nos permite que nós tenhamos acesso. Acesso, exatamente. Entendeu? É aí que está a Deus glória não permite. dele, né? É isso Entendeu? que está a glória dele. Exatamente. Não se explica. Simplesmente aconteceu. Como? Eu fiz. Não tente entender. Não. O que Deus fez. Não tente entender o que Deus fez. E não tem como a gente explicar. Não. Inexplicável e fantástico. Agora, uma curiosidade: como a senhora conheceu Ourinhos? Como a senhora veio parar aqui em Ourinhos?
Na verdade, eu tenho uma filha que mora aqui em Ourinhos. Meu genro veio transferido do trabalho para a cidade de Ourinhos há 6 anos atrás. E desde então eu fazia viagens frequentes para Ourinhos, de Blumenau a Ourinhos. E era um trajeto bem longo, mais de 600 quilômetros. E eu fazia com muita frequência. Chegou uma época que eu fazia todo mês essa viagem. Então, era muito... A gente estava correndo risco. Uma viagem longa e perigosa. Perigosa. Né? Então, a gente decidiu e achou melhor a gente vir morar na cidade de Ourinhos. Realmente é um choque cultural muito grande. Exatamente. Completamente diferente, né? É O processo clima, de adaptação. o clima, primeiro. Isso. Né? Hoje, com certeza, nesse horário aqui, o clima lá deve estar bem... Lá é mais fresco, porém no verão é quente também. Aqui também é. Com a vantagem aqui aqui à noite sempre venta, né? E lá não venta. É uma cidade assim que à noite não tem, não sopra muito vento. Então aqui tem essa grande vantagem que é o vento à noite, que torna tudo muito mais agradável, né? Então a senhora chegou em Ourinhos faz quanto tempo a senhora está aqui em Hoje, esse mês, agora de agosto, está completando 1 ano. 1 ano? 1 ano que eu estou aqui na cidade de Ourinhos. 1 ano. 1 ano. E ficou todo esse tempo sem a gente conhecer irmão Rosângela. A senhora estava congregando na Boa Esperança? Eu congrego na Boa Esperança. Boa Esperança. Estava lá, quietinha lá na Boa Esperança. Mas graças a Deus que eu conheci vocês, pessoas maravilhosas, né? Não, foi maravilhoso ouvir o testemunho na AD Belém Ourinhos. Impactou demais a minha vida, viu, irmã? Amém, graças a Deus. Irmã Rosângela, muitas vezes todos nós, quando passamos assim um problema, temos o costume de falar, eu entrego na mão de Deus. Eu entrego. Mas às vezes sai da boca para fora. Eu entrego. O que realmente é entregar na mão de Deus? O que seria essa entrega? É quando você não quer mais o controle da situação. Então você sabe que você não pode mais fugir do teu controle e você deixa ele fazer. Isso requer da gente uma confiança em Deus muito grande. Eu me lembro quando Deus pediu para Abraão o filho dele, né? Apresentar o filho dele, Isaque, em sacrifício. E Abraão aceitou a proposta de Deus e ele foi entregar o filho dele em sacrifício para Deus. Havia um propósito nisso. Então, toda vez que a gente passa por uma situação, toda entrega tem um propósito. Sim. Né? E uma vez que Abraão entregou o filho dele para Deus, o menino Isaque aceitou o propósito. Ele entendeu o propósito e ele aceitou. E eu penso que uma vez que a gente aceita o sacrifício, a gente está amarrado no altar. Não é verdade? Toda vez que a gente aceita o propósito de Deus para a vida da gente, a gente está amarrado, como Isaac ficou no altar. E uma vez amarrado no altar, amarrado em Deus, nós não temos como voltar atrás. Nós não voltamos, nós não queremos mais voltar atrás. Mas eu quero já ilustrar essa entrega. Eu me lembro sempre dessa ilustração de uma criança, um menino pequeno que estava viajando dentro de um avião. E ele estava bem tranquilo, sentado na poltrona dele, desenhando, tranquilo. E de repente esse avião passa por uma grande turbulência. E neste momento de turbulência, os passageiros ficam com medo, ficam apavorados, e aquele menino continua tranquilo, sentadinho, desenhando no banco como ele estava. E alguém pergunta para ele, você não está com medo? Ele disse não. E o avião em turbulência. E alguém olha de volta, você não está com medo? O menino disse não. E perguntaram para ele de novo, por que você não está com medo? Não estou com medo, porque o meu pai é o piloto do avião. Eu entendo isso como entrega. A minha vida está na mão dele. Pode passar a turbulência que passar. A minha vida está na mão dele. Eu sei que é ele que está comandando
É Ele que ainda tem o controle. Eu posso perder o controle da situação, o controle da minha vida, como várias vezes eu perdi o controle. Mas Ele não perdeu o controle da minha vida e nem na sua vida. Então eu resumo entrega como isso: confiar, sabendo que é Ele quem está te levando. E a aterrissagem vai ser segura, vai ser tranquila. Seja dentro daquilo que eu quero ou não, mas vai ser dentro da vontade dele, porque eu entreguei. E dentro dessa confiança, dessa entrega, e tem outra fase também que a gente sempre fala, mas muitas vezes, quando acontece, a gente pergunta o porquê. Que é a seguinte: seja feita a tua vontade. É muito forte. Seja feita a tua vontade. Nós estamos preparados para isso, para que Deus faça a vontade dele, seja na nossa vida, na vida do ente querido. O que a senhora entende por seja feita a tua vontade? Olha, eu vejo assim, eu orar, ou eu ler lá em Mateus, né? Seja feito na oração do Pai Nosso. Exato. Só que falar, orar é fácil, Agora viver. irmão Daniel, mas viver essa vontade de Deus, porque a vontade dele nem sempre É a nossa. é nossa. E a vontade dele às vezes dói muito na gente. Dói. Só que lá na frente, a gente não conhece o resultado da vontade dele. E ele já sabe o que ele tem preparado para mim no amanhã. Porque a vontade dele é pura, perfeita E agradável. E agradável. Só que a gente, como a gente não conhece o amanhã, a gente acha que tá errado, não vai dar certo, a gente vai perecer, não é aquilo. Mas ele já sabe o que ele tem preparado para o dia de amanhã. Ele já sabe que ele tem controle da situação, então ele sabe o que ele está fazendo. E nós não sabemos o que nós queremos naquela hora, naquele momento, mas a vontade dele precisa prevalecer na nossa vida. É soberana, né? É soberana. Principalmente, muita gente fica assim, entra até em conflito, chegam de uma certa forma. Eu acho que Deus, ele não leva em consideração certas coisas, né? Principalmente quando Deus acaba levando algum ente querido. E aí a pessoa fala: eu orei, eu jejuei, eu fiz propósito, e o Senhor não ouviu, acabou levando. Eu tenho certeza que muitas vezes aconteceu isso, até por pessoas da família, aí lá na frente vai se entender. Exatamente. Né? Quando vê o que ele fez, quando olhar para trás, que nós entendemos, né? A gente olha para trás tudo que passou, e quando a gente chega lá na frente, tudo que eu passei foi para glorificar o nome dele. Precisava, a gente não entende a dor da gente, mas a maioria das lutas, das aflições, das dores, é para o nome dele ser glorificado na vida da gente, né? O nome dele, as pessoas olham para a gente e vê o reflexo de Deus. Só pode suportar isso porque está servindo a Deus. Está vivenciando, tá sofrendo, está gemendo, mas continua. Por quê? Porque é um servo de Deus. Se fosse outra pessoa, não suportaria. Isso tudo é para glorificar o nome de Jesus. As nossas lutas, as nossas dores, as nossas provações, são tudo para a glória do nome dele. Uhum. Amém. Amém, amém, Rosângela. É um prazer ter a senhora conosco aqui. E a senhora contou um testemunho, mas aí a senhora já deu um outro testemunho, que é no atropelamento da filha com quanto tempo? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Como que chama o esposo da irmã? Aqui. Que está aqui. Benedito. Benedito. Foi um desses acidentes domésticos que movimentando o carro. Conta pra gente rapidamente. Dá para contar. Nós estávamos indo para uma manhã de jejum na igreja. Uhum. E nós moramos em Curitiba, muito frio, o carro a álcool, e ele foi aquecer. Na garagem. Na garagem. E eu achei que a menina começou a chorar. Ouviu o barulho do carro, quero ir com o papai, coisa que criança faz. Eu disse, então vai com o papai, porque eu tenho mais filhos, eu estava cuidando dos outros também. E por 1 minuto eu me descuidei. E quando eu me descuidei, eu achei que saindo na garagem ela ia na porta, ela não foi. Ela foi atrás do carro. Uhum. E ele, naquele dia que costumava aquecer bem o carro, ele resolveu dar ré no carro antes do tempo que eu achei que ele estaria dando. E ele não viu a menina. E ele passou com o carro em cima dela. E eu, coração de mãe, né, Daí não se engana, né? A gente não sente? Uhum. Eu senti, sabe quando você sente? Uma angústia, assim? Isso.
Isso, né? Eu saí, foi questão tudo de segundos, eu saí correndo na porta, e quando eu cheguei na porta, e eu dei sinal para ele parar o carro, mas a parte toda do carro de trás já tinha passado em cima dela. E eu pedi para ele que tirasse a menina debaixo do carro, ele tirou e colocou nos meus braços. A menina, ela estava em estado de choque, estava completamente inerte. E eu fiquei mais ainda. Mas eu levantei meus olhos e disse: Deus, o Senhor me deu. O Senhor vai fazer isso comigo? Porque eu tinha tido aquele sonho que eu contei para os irmãos. E naquele momento, irmão, começou a descer, sabe? Uma chama me queimava, me queimava. É a única coisa que eu creio que o cristão não pode perder. A esperança que ele pode todas as coisas. Sabe aquele fogo consumidor? E eu glorificando a Deus com a menina nos meus braços, comecei a examinar o corpinho da minha filha. A minha filha não teve um dedinho quebrado sequer. Para o irmão ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, o cabelo dela já era grande com um aninho, e a irmã Noia vai entender o que eu estou falando. Sabe quando empaçoca o cabelo, que não desembaraça? Sim. Eu não conseguia, por 9 meses eu levei para conseguir pentear o cabelo dela, porque ficou empaçocado debaixo com o peso do carro na menina. O cabelo dela ficou por muito, e eu não queria cortar. Então, o cabelo empaçocado, e Deus deu. Deus entrou, o Senhor, a Bíblia nos diz, a palavra nos diz: aos meus anjos eu dou ordem a teu desrespeito. Deus havia me mostrado, eu busquei, eu orei, mas isso foi bondade de Deus, não foi pelo meu esforço, não foi misericórdia, foi pelo que Deus tem na vida dela. Porque depois disso aconteceu muitas situações, então foi bondade e misericórdia de Deus. Eu peguei ela daquele jeito debaixo do carro e corremos para a igreja, porque nós estávamos indo para um jejum na igreja. E chegamos lá e o Senhor já confirmou com o pastor o grande livramento. Foi uma situação assim, de um fogo muito grande que caiu naquela manhã na igreja pelo que Deus fez. Amém. Glória a Deus, né? Toda honra e glória ao nome dele. Do Senhor, ao nome dele. Ele é soberano sobre qualquer situação. Amém. Maravilha. Mais uma vez, irmã Rosângela, nós queremos agradecer a presença da senhora aqui. Obrigada, Foi, olha, testemunho fantástico que venha mais uma vez edificar a nossa vida, né? A nossa esperança e a certeza de que Deus está conosco, né? E a receita é a oração. A oração. A oração. Buscar a Deus em tempo e em fora de tempo. Em fora de tempo. Perseverar. Embora que parece ser tudo desfavorável. O cenário é completamente desfavorável. Nós precisamos perseverar. E algo que a senhora falou, eu queria só complementar, daqui para frente ainda mais, né? Os dias que passam... São dias de aflições, né? Pedro deixou escrito nas cartas assim: irmãos, não estranheis a ardente prova que virá sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas antes, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Você olha e, nossa, não acredito que está acontecendo isso. Coisa estranha acontecendo. Mas nós precisamos ainda assim nos alegrar fazendo parte das aflições que Cristo, porque nem se compara ao que Cristo padeceu por nós. E vamos seguindo, né? E ele vai nos amparando, levantando e vamos continuando. Vamos continuando com a força e o amparo dele, e nós nos posicionando, né? Sim. E reagindo às adversidades, nós vamos conseguir chegar lá em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Irmã Rosângela, mais uma vez queremos agradecer a presença da irmã aqui conosco no nosso Testifica Cast. O nome do irmão, do esposo? Benedito. Muito prazer, irmão Benedito. A gente sempre vê na igreja, mas só que na igreja é aquela correria, né? Corre para lá, corre para cá, e é muito bom, né, a gente ter aquele contato mais próximo aos irmãos. Queremos mais uma vez agradecer a bondade da irmã que trouxe aqui para a gente esse testemunho maravilhoso, que vem edificar a nossa vida. E mais uma vez provando que Deus existe. Ele sempre foi ontem, hoje, será eternamente.
os milagres que Deus operava lá no passado, lembra na Bíblia, né? Que a gente sempre ouvia na escola dominical, quando você começou a caminhar, né, nos caminhos de Deus, Deus operou milagre, ressuscitou Lázaro, Deus fez isso, fez aquilo, e continuou fazendo a mesma coisa. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. O que mudou somos nós. Exatamente. Felizmente. Naya, mais uma vez, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Amém, Daniel. Deus abençoe, irmã Rosângela. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe a vida do Marcelo, que está chegando na nossa equipe aqui também, o nosso novo diretor de imagens, aquele que vai fazer tudo aqui para o nosso Testifica Cast, em nome dos nossos patrocinadores que continuam conosco, Carrara Auto Center, Eliama Zete Decorações, a nossa querida pastora Sebastiana Lima, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Não se esqueçam, tá, de se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Testifica Cast no YouTube e também a nossa página no Instagram, que é o @TestificaCast, tá certo? Estamos voltando com força total, tá? Nós teremos episódios aí mais ou menos uma vez por mês, né, Naya? Mais ou menos. Sim, Daniel, se alguém quiser patrocinar o Testifica Cast, passa o telefone pra gente, Naya. tudo isso aqui é para obra de Deus. Nada fica pra gente. Então, a gente compra algo pro som, abençoamos irmãos que precisou. Então, tipo assim, Deus tem nos ajudado a esse respeito. Então, quem quiser patrocinar o Testifica Cast, é só nos procurar. Procura eu ou o Daniel, né, Daniel? Sim. Entre em contato conosco e você abençoando esse programa, você será abençoado. Mais uma vez, nem um centavo fica para mim ou para a Naya. Tudo é revertido para a obra de Deus, para que esse programa venha crescer cada vez mais e alcançar mais vidas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. E nós dizemos sempre que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir.